Vocês podem aplaudir, gente, o nosso líder de jovens, a Jota. E o nosso irmão Lorismar, você pode aplaudir também. Por favor, pode sentar, pode sentar. Amém. Eu vou propor para eles uma discussão. Amém? Vou propor para eles uma discussão. Porque nós estávamos falando agora há pouco sobre perfil de uma igreja saudável. Sobre pessoas que têm o código do DNA, da adoração. E essa casa, essa igreja, ela é conhecida por esse código. Mas também existem aqueles que não carregam esse código. Existem aqueles que são o oposto disso. E eu quero propor para eles, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Põe a primeira tela para mim, Mateus. Vamos ver quais são esses perfis de pessoas que existem dentro das igrejas. Na nossa igreja, graças a Deus que não tem isso, amém? Amém. Não tem, amém? Amém? Mas a gente precisa ver que é para não cair e não cometer esse erro. Então vamos lá ver qual é o primeiro perfil, querido. Pode passar para mim, Mateus. Travou? Tá. O primeiro perfil fala dos que amam a presença, mas não geram discípulos. Esse primeiro perfil nós chamamos de geração de Onã. Lá em Gênesis, capítulo 38, verso 9. Você pode ler um relato bíblico, histórico, a respeito de Onã. Havia uma instrução de Deus para aquela época, que era o seguinte: se um homem casasse com uma mulher e ele não tivesse filhos e ele viesse a morrer, então alguém da família, um irmão, um parente mais próximo, deveria casar com aquela mulher e deveria levantar descendência para aquele homem que morreu. Porém, nesse caso de Onã, ele não estava cumprindo essa determinação do Senhor. O que nos leva a interpretar, exatamente, ele queria o prazer, mas não queria gerar discípulos, não queria gerar um filho, não queria gerar uma descendência. É daqui que eu tiro esse conceito. Aqueles que estão na igreja, amam os cultos, choram, quebranta, rola no chão, faz e acontece, mas não querem gerar discípulos. Não querem ter o trabalho de cuidar de pessoas. Eu trouxe os meninos para a gente conversar sobre esse primeiro ponto. Eu vou começar com o Lorismar. O que tu pensa a respeito disso? Lorismar, que lê de São Luís, cuidou de pessoas, cuida de pessoas até hoje, sempre discipulou pessoas, e ele tem muitas histórias legais. E eu vou usar o Lorismar também amanhã, quando nós falaremos do pilar discipulado. Mas eu queria que o Lorismar compartilhasse. O que tu pensa a respeito desses que estão dentro da igreja, amam o fogo, caem no chão, rola, ora em línguas estranhas, mas não querem discipular, não querem fazer discípulos? A gente se congregava lá na Iba, em São Luís, muitos jovenzinhos, adolescentes mesmo. Então eu sou cristão desde aí, irmãos. Comecei para a igreja escondido, né, dos meus pais naquela época. Quem era crente era, né, era uma agulha no palheiro dentro de casa, né? E quando eu me converti, que me entreguei a Jesus, eu fui tão impactado que eu virei aquele crente chato, né? Que naquela época chamava de... Fanático. Fanático, crente fanático. Lá vai o fanático, né? Porque eu não podia ver uma pessoa que eu pregava, eu falava de Jesus. E eu ganhei quase todo mundo para Jesus da minha rua, irmãos. Glória a Deus por isso, na época, né? Pode aplaudir o Senhor bem forte, né? É para Jesus mesmo, que é Ele quem convence, né? O homem do pecado. E eu ficava tão feliz, irmãos. Eu não queria saber mais de nada na época. Eu não queria saber de trabalhar, de estudar. Eu só queria saber de estar aos pés e ganhando alma para Jesus, né? E eu li um livro muito impactante, né? Na época, Ganhando Almas para Jesus, né? Eu acho que é T.L. Osborne, né? Ó, mais um dica aí, viu? Mais uma dica de livro, tá? E, cara, é impossível a gente estar aos pés de Jesus e não ser ferido pelo Evangelho e a ponto de não levar para alguém, né? A ponto de não falar para alguém. Então, graças a Deus, a gente está hoje vivendo numa igreja, adorando Jesus, aprendendo sobre o DNA da visão, por meio dos nossos líderes, dos nossos pastores que se doam por esta obra. Não é porque eles estão ouvindo aqui não, mas, de fato, todos vocês podem testemunhar isso. Porque, irmãos, só abrindo parênteses, né? Não era nem para isso, mas abrindo parênteses, a gente tem tantas igrejas aí, irmãos, que não tem esse DNA, não carrega essa visão de reino, né? De alcançar o perdido, de dar oportunidade ao perdido. E glória a Deus, porque nós participamos do culto a Deus neste lugar,
que se preocupa com isso. Então, na minha visão, o cristão que tem comunhão com Deus, que diz ter comunhão com Deus, mas não se entrega no evangelismo, no discipulado, ou se doa em cuidar de alguém, ele de fato não entendeu o que é a cruz, o que é o evangelho, né? Eu lembro que eu discipulava um casal, 2h da manhã eu saía da casa deles. Eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade ainda naquela época, eu muito jovenzinho, né? E ganhei esse casal para Jesus. Deus me deu essa oportunidade. E o único horário que dava para eles era 11h da noite. Aí era a hora que eu pegava o busão, cansado depois do dia inteiro. Deus é testemunha disso. E eu ia para a casa deles. A gente ficava lá no bairro Parque Vitória. Quem conhece aqui o Parque Vitória? Só eu, pastor, misericórdia, pastor. A Assunção ali também, Gabi. E ficava lá, cara, a presença de Deus era tão forte, que o discipulado era 1h30, a gente ficava muito mais tempo. Daqui a pouco eles iam me deixar em casa de moto, e no outro dia, 6h da manhã, eu estava de pé. Então, isso eu tinha 18, 20, 22 anos, por aí. Então, eu acredito que o evangelho, para fazer discípulos, é por aí, né? Esse é um pouquinho de um dos testemunhos, e é isso. Amém. E a Jota, o que tu pensa dessa galera que ama a presença, que ama estar no fogo, que ama isso, ama aquilo, mas não quer gerar discípulos? Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Amém. Se é para Jesus, está fraco. Amém. Olha, bispo, na verdade isso é um assunto que tem muita relevância e a gente precisa se atentar muito para isso, principalmente a galera que está chegando agora, que está se engajando, e esse evento é um divisor de águas, não só para nós que já estamos, né, mas para todos vocês que estão chegando agora. Então, observem bem, quando nós realmente dissemos e demonstramos que amamos, isso gera automaticamente um impulso para que você leve para outras pessoas aquilo que você está recebendo, certo? Só que infelizmente nós vivemos numa geração que vai muito na aparência, né? Mostrar que está adorando, que está vivendo algo que no final das contas é algo raso. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente costuma sempre dizer nos cultos de jovens que pedir para Deus realmente usar vocês como referência dentro dos lares de vocês. Por quê? Porque quando você busca realmente e tem esse amor, você passa a ser uma referência dentro da tua casa. Você começa a fazer um mover lá dentro também. Fazer com que as outras pessoas sintam o anseio e o desejo de conhecer esse Jesus que vocês conhecem, certo? Mas, infelizmente, outro ponto que tem gerado também é a questão da responsabilidade, né? Eu digo que amo Jesus, mas eu não quero ter a responsabilidade de evangelizar pessoas, de ir atrás de pessoas, porque não para aí, não é simplesmente eu apresentar Jesus para essa pessoa, mas eu cuidar dela também, eu discipular ela. Sim. E é uma responsabilidade a mais. E muitos não querem viver isso. Então a gente tem que tomar cuidado. E a gente tem que entender o propósito ao qual nós fomos chamados. Amém? Amém. E só para a gente fechar esse primeiro ponto, o que Jesus disse a Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus disse para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Outra tradução diz, apacenta os meus cordeirinhos. Então, se nós amamos a Jesus, nós amaremos cuidar de pessoas. É incoerente nós amarmos a presença, amarmos o fogo, orarmos em línguas estranhas, chorarmos no culto e não amarmos pessoas, não cuidarmos de pessoas. Então anote, eu concluo dizendo que um verdadeiro adorador, ele não só ama a presença, mas ele também se torna frutífero. Um verdadeiro adorador apenas não só ama a presença, mas ele se torna um homem ou uma mulher frutífera. Isso é uma expressão de adoração. Você pode perguntar, Loures, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Discipular pessoas
é uma expressão de amor a Deus. É uma expressão de adoração ao nosso Deus. Você pode aplaudir bem forte? Vamos lá. Põe a segunda tela para a gente, Mateus. Olha só, a segunda tela fala daqueles que são bons no operacional, mas são fracos no devocional. Esse aspecto, eu estou falando daqueles, querido, que são bons na força do braço, no trabalho, sabe? São gigantes, mas não conseguem se disciplinar para uma vida devocional, de busca, para uma vida devocional, de estar na presença, sabe? Uma das coisas que falou muito ao meu coração no retiro de pastores que nós tivemos agora, foi uma frase que, acho que foi o Ribinho que falou, né? Não passe 10 dias, meu irmão, sem chorar na presença de Deus. Se nós passarmos mais do que 10 dias sem chorar na presença de Deus, tem algo de muito errado com o nosso cristianismo. Então não passe, bote isso para a sua vida em 2024. Eu não vou passar mais do que 10 dias sem chorar, sem me quebrantar, sem me derramar na presença do meu Deus. Então tem pessoas, vou começar com a Jota agora. Tem pessoas, a Jota, que elas são boas no operacional. Você convida para fazer qualquer serviço braçal, elas vêm, mas elas não conseguem se disciplinar no devocional. O que tu diria para essas pessoas? Qual a tua palavra para eles? Qual o teu entendimento para essa galera? Amém. Eu lembro da pergunta que o senhor fez ainda agora, pediu para nós definirmos o que é adoração para a gente, né? E eu estava ali no meu momento, aí vou fazer minha definição aqui daquilo que eu costumo utilizar como pilar para mim, né? E eu costumo falar também para a galera que adorar é realmente doar-se verdadeiramente e por completo àquele que nos deu o privilégio de sermos chamados de filho. Amém? Amém? Então, quando eu entendo que eu tenho que me doar por completo, eu tenho que entender que no meu dia a dia eu preciso ter esse momento com Ele. Eu preciso ter esse momento em que eu vou conversar com Ele, em que eu vou aprender dEle, sobre Ele, para que haja um crescimento, uma edificação. Então eu preciso ter o meu devocional diário. Eu não sei como é o teu momento, eu não sei como todos costumam fazer, mas no meu momento eu entendo que eu preciso quebrar essa tensão inicial, né? Eu começo a minha manhã, arrocho o louvor lá, louvor, para que no momento em que for o momento que realmente eu vou falar com Deus, eu vou estudar, eu esteja sensível, eu consiga entender. Só que muitas vezes no nosso dia a dia é muita pressão de um lado, de outro, é problemas, é situações, e a gente acaba usando isso como desculpa para não fazer o nosso devocional. A palavra fala que o reino dos céus é conquistado através do esforço. Então nós temos que fazer o nosso esforço para manter esse nosso momento de intimidade, sabe, com Deus, o nosso devocional de estudar e aprender realmente. Amém? Floresmar agora a palavra, o que ele pensa a respeito dos que são bons no operacional, mas fracos no devocional. Pastor, eu penso que viver o operacional, o trabalho, é aquilo que você já na verdade, já explanou para a gente muito bem, né? Que, dado o momento do dia, ou da vida, ou do final de semana, a gente é Marta, né? Trabalhando e em prol do reino de Deus, e dado o momento a gente não pode jamais viver sem estar se espelhando também em Maria, né? Que tanto se entregou, tanto adorou a Jesus, e eu acho que ambos preenchem, né, o nosso coração. Mas, de fato, viver uma vida sem devoção a Deus, é impossível nós vivermos uma vida de santidade, né? Esse final de semana que o pastor falou do retiro que estava tendo, e uma das coisas que mais me marcou, até comentei com ele esses dias, foi de que uma pessoa que estava ministrando, pregando, indagou Deus qual era o segredo
para ele manter uma vida reta e de santidade diante de Deus. E aí Deus mandou ele ir para o quarto dele. O quarto foi o banheiro, né? Não lembro agora. Eu também acho que foi o banheiro. Eu acho que foi o banheiro. E Deus mandou ele ficar lá de joelhos. Daí ele ficou de joelhos. E agora, Deus? Não, tu tem que ensinar para poder. Tem que ensinar. Tem que ensinar para ficar legal. Lá, né? Então, o cidadão lá foi para o banheiro e Deus mandou ele ficar de joelhos, né? E ele perguntando para Deus, indagando Deus qual era o segredo dele manter uma vida firme diante de Deus, vivendo uma vida de santidade. E Deus mandou ele ficar de joelhos. Vê se eu baixo aqui direitinho, que eu tô ficando velho. E aí Deus, essa é o segredo. E Deus disse para ele, fique com a boca no pó. Aí ele deitou. E Deus disse para ele, meu filho, enquanto você viver prostrado, você não tem como cair. Se isso não resumir tudo, eu não sei o que vai resumir, de fazer entender, né? Nos fazer entender que é prostrado, que a gente se mantém firme diante da presença do Senhor. Amém? Amém. E é isso mesmo, é sermos como Marta e Maria, gente. Ambos estão falando de adoração. Então tem horas que você vai ter que ser muito bom no operacional, você vai ter que fazer, suar a camisa. E aliás, igreja não se edifica sem suar a camisa. Uma igreja forte, saudável, ela é edificada com muito esforço, muito trabalho, mas não supera ou substitui a vida devocional. É muito importante, você que serve aqui na igreja, você que está em algum ministério aqui na igreja, você precisa ter a sua vida devocional. Você precisa ter o seu tempo sozinho com Deus, que a gente chama de TSD, tempo sozinho com Deus. Vamos para a próxima tela. Estão sendo edificados, amém? É só dar mais um testemunho acerca disso, que veio ao meu coração. Essa semana Deus falou forte acerca disso comigo, né? Que o pastor também vem dessa geração, a pastora, como eu falei, a gente cresceu junto na IBA, em São Luís, e a gente vem de uma geração que se desgastava em oração, se desgastava em entrega, né, em rendição. E na época que eu comecei a me congregar na IBA, em São Luís, que fica no bairro Angelim, ali próximo da Coab, eu morava num bairro chamado Matões, né, que fica ali próximo do Parque Vitória, vocês não sabem onde é. E eu ia andando, cara, para a oração e consagração que tinha dos jovens, que começava às 7 horas da manhã. E eu já ia chorando, adorando e falando em língua sozinho, né? E ali meu coração queimava, e essa semana eu levantei muito cedinho, fui lá para o chão, lá para o pó, né? E o Espírito Santo falou, meu filho, lembra daquelas épocas? Eu tenho saudade daquelas épocas, quando você me buscava com esse coração inflamado. Cara, não deu certo. Aí eu chorei demais, babei no chão, 6 horas da manhã, pedindo para o Senhor inflamar meu coração de forma que isso volte com mais intensidade, amém? Então é isso que eu e você, precisamos buscar em Deus, irmãos. Amém. Então você percebe, querido, que uma coisa não anula a outra, amém? Ser bom no operacional não anula o devocional. Assim também como ter um devocional intenso não anula o operacional. Nós precisamos servir, adorar, prostrar, buscar mais de Deus. Mas vamos lá para o terceiro tópico, diz o seguinte: os que amam a comunhão da igreja, mas não buscam a santificação. Esse tópico ele fala daqueles, querido, que não se esforçam para ter as disciplinas espirituais, que o reino de Deus exige santidade, renúncia, pureza, vida de oração, vida de sacrifício, jejum, propósitos, lágrima. E tem gente que ama estar na comunhão da igreja. Tem gente que ama participar dos movimentos. Vai ter um churrasco, aí vai ter isso, vai ter aquilo, e está ali. Mas não tem o mesmo esforço para as disciplinas espirituais. Vamos ter uma vigília. Não dá para mim, estou com sono, trabalhei muito. Mas vamos, sei lá, vamos fazer aqui um luau. Vamos brincar a noite inteira, vamos assar uma carne e tal. Eu tenho um pique para ir. Então, esse terceiro tópico fala daqueles que amam estar na comunhão, mas não têm o mesmo empenho
para as disciplinas espirituais. Eu começo aqui com o Lorismar, né? O que que tu pensa sobre isso? E qual a tua palavra para essa galera que, de repente, se enquadra aqui? Só querem estar na comunhão, legal, é bacana, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com todo mundo, mas não tem a mesma força, o mesmo empenho, a mesma dedicação para as disciplinas espirituais, para buscar a santificação, para realmente se consagrar a Deus. Pastor, tem uma frase que eu não lembro quem foi que falou, não foi eu que criei essa frase, mas ela fala muito forte no meu coração, de que a oração é a única expressão do dependente, né? Uma máxima aí que fala. E o que eu quero dizer com isso é que não tem outro meio de nós nos comunicarmos com Deus, a não ser vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de intensa devoção, de lágrimas, né? de adoração mesmo. E eu acredito que é isso, né? Se a gente não se empenhar, disciplinar o nosso coração para orar, a gente jamais, o nosso corpo jamais vai ter o hábito de orar, de buscar a Deus, assim como ir para uma academia, né? Eu penso que a gente precisa criar esse hábito, né? O quão é difícil, né? Criar um hábito de academia, de ir para a academia todos os dias. Da mesma forma, eu acredito que cada um de nós enfrenta dificuldades, desafios para tornar o hábito de falar com Deus, de gastar tempo com Deus todos os dias, né? Não é a oração e aí, tudo bem, como é que tá? Beleza, boa noite, tchau, né? Geralmente a gente faz esse tipo de oração de manhã, meio-dia, na hora do almoço, quando faz, né? E a hora de dormir, né? Eu até citei isso na célula quinta-feira, né, Cananda? Eu falei sobre isso quinta-feira, né? Que a oração, às vezes, nossa com Deus é igual passar no centro pelo Pedro ali, né? Vou usar o Pedro. Passei pelo centro com o Pedro. E aí, Pedro, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, tchau, valeu. Como é que tá a família? Tá tudo bem? E fui embora, né? A gente, lógico, né? Não estou dizendo que não tem que orar dessa forma também, mas a gente, como o pastor muito fala aqui em cima do púlpito, a gente precisa, cara. A gente precisa, eu e você, investir em tempo de solitude, em tempo a sós com o Espírito Santo, porque só assim eu acredito muito que Ele vai revelar os pensamentos dEle ao nosso respeito, os propósitos dEle para nós, e só Ele pode, irmãos, nos dar de fato aquilo que a nossa alma e o nosso coração pede. E como que Ele vai nos dar? Nos momentos a sós com Deus, em oração e adoração. Amém. Amém. A Jota. Bom, bispo, primeiro que a gente tem que entender uma coisa, né? Sem santificação, não tem como a gente ver a Deus, né? Então, esse é o ponto principal. E, às vezes, a gente brinca, né? Brinca com algo que é muito sério. Como é que eu posso me dedicar para as coisas que simplesmente são mais supérfluas e não me dedico para aquilo que realmente faz sentido, né? Que é viver uma vida de santidade, para que isso me aproxime mais de Deus, para que isso faça com que eu tenha um nível a mais na presença de Deus, né? Então, isso é bem explícito e deixa bem claro que sem santificação a gente não irá conhecer a Deus. Mas um ponto que é interessante, que a gente tem que realmente prestar atenção, é que é muito fácil a gente estar reunido com os irmãos para aquele momento ali de alegria, né? Aquele momento de comunhão. Mas às vezes a gente se deixa levar tanto pelo momento da emoção ali, que a gente esquece que nós temos uma vida de santidade, a gente se deixa levar por atitudes, por falas que acabam não edificando. E a gente esquece que a nossa vida tem que ser dedicada para o Senhor através da nossa santificação. Isso é algo que a nossa geração tem que se atentar bastante, porque nós somos bombardeados todo dia, principalmente a juventude. Todo dia são N situações para que vocês percam esse brilho aí que a santificação vai deixar bem evidente na vida de vocês. Amém? Vamos aplaudir os meninos, vocês gostaram da participação deles? Amém? Obrigado, Lorismar, obrigado a Jota. Queridos, nós já estamos caminhando aqui para o encerramento da primeira noite. Quantos foram abençoados até aqui? Amém? Então
Então, querido, de fato, nós precisamos entender que uma coisa não anula a outra. E você vê que a comunhão é importante. Põe lá aquela tela dos 5 pilares, Mateus, para mim. Você vê que a comunhão ela é importante, porque ela está nos 5 códigos fontes do DNA de uma igreja saudável, que eu nomeei aqui. Então a comunhão, nós vamos falar sobre ela. Nós vamos desmistificar e vamos entender a comunhão bíblica, o propósito da comunhão. Só para pegar o gancho, para não ficar solto aí, uma ponta solta. Então a comunhão, ela é importante. Ela é importante. Porém, tem aquelas pessoas que amam estar na comunhão da igreja, mas não querem se envolver um pouco mais com Jesus. Amam estar ali, amam estar no dominó, amam estar nisso, amam estar naquilo, num jogo de futebol, é num passeio, é num churrasco, mas elas não querem ir para o passo além. Mas a comunhão, ela também é uma estratégia de ganhar almas. E nós já ganhamos pessoas através da comunhão bíblica. Isso é muito importante. Mas esse ponto, ele vem para despertar o nosso coração. Para que não sejamos, melhor dizendo, para que não sejamos um discípulo na igreja, que apenas quer a comunhão, mas não quer se envolver um pouco mais. Então eu resumo esse primeiro ponto dizendo que, na nossa visão, os verdadeiros adoradores, eles são aqueles que entenderam, são todos aqueles que entenderam que servir, enquanto você serve, você adora. São aqueles que praticam boas obras, são aqueles que têm uma vida honrada diante de Deus e diante dos homens. São aqueles que em qualquer circunstância, eles louvam e adoram ao Senhor. Seja no altar da igreja, aqueles que têm o dom e o chamado para estar no altar, ou aqueles que simplesmente adoram no quarto de casa. O verdadeiro adorador é aquele que a sua vida glorifica a Deus em todo e qualquer aspecto. E este é o código genético do DNA de uma igreja saudável. Você olha para a Ibangeli, é uma igreja expressiva na adoração. Você olha para a igreja Batista da Lagoinha, é uma igreja expressiva na adoração. E tantas outras igrejas que têm esse código, que tem esse comportamento, que tem esse entendimento de uma igreja saudável. Aleluia! Amém, irmãos? Então nós vamos encerrar aqui esse primeiro momento, mas eu quero encerrar te dando mais uma oportunidade aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem dentre nós aqui, ou melhor dizendo, antes de fazer essa pergunta, qual nota você se daria para o teu nível de adoração, depois de todo esse entendimento? Anote aí no seu bloco de anotações. Qual nota você se daria, ou qual nota você se dá, pelo nível de adoração que você tem? Com base em tudo que nós ensinamos aqui nesse primeiro tópico. Qual nota? Numa escala de 0 a 10, qual nota você se daria? Você se classifica como um adorador? Um adorador que serve, um adorador que faz boas obras, um adorador que tem uma vida honrada, uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus e dos homens? Qual nota você se dá por isso? Você anotou aí, amém?